2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse capítulo de 2 Coríntios é um dos textos que mais me chama a atenção no quesito de ministério. Deus, vez ou outra, vem de forma iluminando a minha mente para que eu volte a ver esse texto, porque está aqui a base para o sentimento do ministério da reconciliação. Essa noite eu gostaria de tratar com os irmãos no seguinte tema, fazendo parte do ministério da reconciliação. Aí eu faço a seguinte pergunta, que no caso, essa pergunta vai ser dividida nos 3 tempos. O que fizemos para o reino de Deus no passado? O que nós estamos fazendo no presente para o reino e para a propagação do evangelho da glória de Deus? Futuro. O que nós planejamos fazer para ganhar os perdidos que estão aí no mundo? Quando nós lemos a primeira e segunda epístola de Paulo, nós veremos o pano de fundo no capítulo 18 de Atos. Nós veremos que quem ganha essa igreja, quem funda a igreja de Coríntios, foi Paulo. Paulo é o pastor fundador. Ele derrama todo o seu suor nessa igreja e ama essa igreja. Paulo escreve mais ou menos de 4 a 6 cartas aos coríntios, sendo que apenas 2 delas foram preservadas, que é a primeira carta e a segunda carta aos coríntios. Paulo ouve falar que a igreja de Corinto está passando por alguns problemas e ele escreve uma carta, e esta carta não está no cânon bíblico porque foi perdida. Ele chama os crentes de Coríntios para o arrependimento. Ele chama os crentes daquela localidade para se voltar a Deus, mas aquela igreja ela não se arrepende. Aquela igreja, ela não se veste de pano de sacos e cinzas, por conta do seu orgulho e por conta do seu ego. E Paulo vai chamar aquela carta, a primeira carta que ele escreve, aqui não está no cânon, de uma visita dolorosa, pois aqueles irmãos que ele tanto ama, que ele deseja que eles se arrependam, eles não se arrependem.
A igreja de Corinto e Paulo, para com Paulo, eles têm um relacionamento conturbado, não de Paulo para com a igreja, mas da igreja para com Paulo. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, do verso 11 ao 13, ele vai dizer que ouviu, foi informado que naquela igreja havia contendas. Aí no verso 12 ele vai dizer que uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros ainda diziam, eu sou de Cefas, o apóstolo Pedro, e outros ainda diziam, eu sou de Cristo. Aí Paulo indaga aquela igreja, porventura Cristo estaria dividido? Porventura foi Paulo crucificado em nome de vocês? É o que acontece hoje. Os crentes, muitas vezes nós, criamos ídolos para nós mesmos. Tal cantor, eu amo muito, tal pregador, tal pastor, todos, eles servem para o crescimento da obra de Deus. Todos que estão envolvidos com o reino de Deus, eles servem a Cristo. E Paulo não queria que a sua igreja, que ele tanto amava, fosse dividida. Havia discórdias na igreja, havia pecado na igreja, havia acepção na igreja. O apóstolo Paulo, como nós conhecemos, ele era um apóstolo, ele era um pastor, mas ele não era como os falsos mestres, que eles ostentavam riqueza. Paulo era simples, Paulo era pobre. Quando ele esteve em Corinto, ele teve que trabalhar para se sustentar, porque a igreja não sustentou ele. Havia acepção na igreja. A igreja olhava para os falsos mestres e via a sua ostentação em eloquência, em conhecimento, em palavra. E olhava para Paulo, homem humilde, porque mesmo tendo a palavra de sabedoria, o conhecimento, ele resolveu deixar isso de lado para que a cruz fosse evidenciada. Paulo diz: eu tenho tudo, mas se esse tudo não for evidenciar Cristo na minha vida, eu prefiro tratar como refúgio. Está na carta de Filipenses. Os falsos mestres estavam se infiltrando na igreja de Corinto. Eles vinham com suas cartas de recomendação. Aí, durante a segunda epístola de Corinto, os cristãos de Corinto perguntam a Paulo: manda-nos a tua carta de recomendação. Como eu mandaria para vocês, diz Paulo, carta de recomendação, se vocês são minha carta de recomendação? Eu fundei esta igreja. Vocês têm o Espírito Santo, têm salvação através de mim. Como eu mandaria para vocês cartas de recomendação? Quem faz isso é os falsos mestres. Os cristãos, hoje, o que eu vejo é que eles estão preocupados na defesa, quando vê alguém falando algo de errado, eles já querem refutar. Eles estão preocupados em refutar o errado do que pregar o verdadeiro evangelho. Eu li certa vez em um livro que não é preciso conhecer muitas cédulas falsas para que depois dessas cédulas falsas eu ter conhecer a verdadeira. É o contrário, eu preciso conhecer a cédula verdadeira, aí sim, quando vier uma falsa na minha mão, eu a reconhecerei. Mas o que está acontecendo é o contrário.
Eu vejo as cédulas falsas e grito. Eu tenho o cuidado de mostrar para todo mundo que aquilo é errado. Mas eu não mostro o verdadeiro evangelho para aqueles que eu mostro do falso evangelho. Esses dias, um dos pastores batista, ele falou algo que polemizou o Brasil. Aí o que é que os cristãos fazem? Pega o trecho da sua pregação e lança nas suas redes sociais: herege, falso profeta, falso mestre. Os cristãos não estão preocupados em pregar o evangelho, eles estão preocupados em demonstrar o falso evangelho. Eles erraram, eles estão preocupados em destruir reputações, mas eles não estão preocupados em construir a reputação do verdadeiro evangelho. Aí eu fui buscar no que esse homem, que foi tratado de herege, ele estava dizendo anteriormente em suas pregações. Aí uma de suas pregações foi: Jesus restaura a essência da religião. Onde Jesus chega, ele causa uma ruptura de antes e depois. Se Jesus chegou na sua vida, você não é mais a mesma pessoa de antes. Foi isso que o herege pregou. Verdade. Fui ver outra mensagem desse que estava sendo tratado como herege. Aí ele prega sobre as visitações do Espírito Santo. Ele diz que nós, como cristãos, temos o Espírito Santo a todo instante de nossa vida, mas por momentos nós esquecemos disso. E ele diz: grite, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Mas esses cristãos que estão à procura de destruir reputação, eles não foram repostar essas pregações. Eles foram repostar a pregação que estava errada. Eles não estão preocupados em postar em suas redes sociais um versículo bíblico, uma frase que faça o pecador se arrepender dos seus pecados. Eles estão preocupados na polemização, em polemizar o evangelho, em banalizar o verdadeiro evangelho. O livro de Provérbios, no capítulo 16, do verso 18 e 19, o sábio vai dizer que a soberba precede a ruína. Aí no verso 19 ele diz: é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. Paulo ele vai mostrar para os coríntios que não é pela sua eloquência de palavras que ele vai ganhar alguém para Cristo. Não é pela ostentação dos falsos mestres que alguém virá a Cristo, mas através do evangelho genuíno, através dos servos de Deus que estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Outro dia surgiu outra polêmica. Um determinado pastor olha para o outro pastor, vê o ministério do pastor e diz: ele tem um ministério grande, ele tem boas intenções, só tem um problema: ele não é estudado. Ele estava falando do pastor Paulo Júnior, porque o pastor Paulo Júnior ele não tem curso de teologia. Mas o que isso tem a ver com o evangelho? Se você é estudado, você estuda e faz para a glória de Deus.
Se você não é, e você tem um grande ministério, você faz do que faz para a glória de Deus. Vocês conhecem Charles Spurgeon? Vocês já ouviram falar ou já leram sobre a conversão de Charles Spurgeon? Um menino de 5 anos, ele já lia livros de teologia, influenciado pelo seu avô, que era pastor, e pelo seu pai, Spurgeon. Mas aos 16 anos, ele olha para dentro de si e diz: eu não sou salvo. Eu posso até ter conhecimento do Evangelho, mas Jesus ainda não me tocou, o Espírito Santo ainda não me quebrou. E já fazia alguns meses que Spurgeon clamava a Deus por salvação. E ele vai em determinada igreja, e nessa igreja, nesse dia, estava tendo naquele local uma tempestade de neve. E o pastor, ele não pode chegar, não conseguiu chegar ao templo. Mas lá naquela igreja, tinha um jovem de 16 anos, precisando de salvação. O pastor, que era estudado, não pôde ir. Não teve culto. E o jovem não se salvou. Pelo contrário, se levanta um simples sapateiro. Ele lê Isaías 45, que diz: olhai para mim e sejam salvos todos os confins da terra. E ele era inexperiente, ele não sabia pregar, mas o que ele poderia dizer, e o que ele dizia era: olhai para mim e sejam salvos todos os moradores da terra. Não vos é necessário levantar um pé, nem um dedo. Não vos é necessário ir para a escola para saber contribuir com 1000 libras. Não vos é necessário ir para a escola para que você aprenda a olhar. Ele diz: olhai para mim e sejam salvos todos os confins da terra. Olhai para aquela cruz. Olhai para Jesus sangrando, olhai para Jesus morto, olhai para Jesus ressuscitado, olhai para mim e sejam salvos todos os moradores da terra, dizia o sapateiro. Aí ele olha para o jovem Spurgeon e ele diz: moço, tu pareces miserável. Tu estarás na tua vida assim, em vida e em morte. Olha para Jesus. E ele grita: olha para Jesus. E o jovem Spurgeon, naquele momento, recebeu o gozo indizível da salvação. Porque naquele momento havia alguém disposto a pregar o Evangelho. E é muito paradoxal quando nós olhamos para isso. Um pregador que não era estudado, que não tinha muito conhecimento, através da sua vida, nasce um novo homem, Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores de todos os tempos. O chamado príncipe dos pregadores. Um dos maiores pastores batistas de todos os tempos, surge através de alguém que estava disposto a fazer a vontade de Deus. Para fazermos parte do Ministério da Reconciliação, nós precisamos ter em nossa mente 4 coisas. E a primeira coisa é saber qual é a nossa riqueza. Olhando para o texto, Paulo diz: pelo que tendo este ministério. Mas quando olhamos para a palavra ministério, nós muitas vezes temos uma visão de que ministério é fazer alguma coisa na igreja. Ministério é somente ter um cargo na denominação. Mas segundo Paulo, ele não está falando deste ministério.
Existe o ministério, sim, e essa vocação para a denominação, mas Paulo não está falando simplesmente deste ministério. Paulo está falando da vocação de todos os crentes. Mas o que é vocação? É o chamado de Deus para que os crentes preguem o Evangelho, para que os crentes sejam propagadores das boas novas de Jesus Cristo. Paulo ele diz para os coríntios: cada um fique na vocação em que foi chamado. Aos romanos, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não dá para arrancar do crente os dons e a vocação. Não dá para tirar do crente o ministério da reconciliação. O autor aos Hebreus vai dizer que nós somos participantes da vocação celestial. Paulo, ele pede para que os cristãos, eles sirvam a Deus, para que eles estejam dispostos a servir na vocação que foi chamado. Mas os crentes de Corinto era um grupo complexo, era um grupo do eu. Aí ele olha para os falsos mestres, eles veem um véu. Aí ele lembra de Moisés que colocava o véu quando o seu rosto brilhava. Aí Paulo diz: vocês têm uma glória maior do que a do véu. O Espírito Santo está em vocês e brilha a todo o tempo, e vocês estão à procura daqueles que têm o véu, que desvanece a sua glória. O crente ele não deve procurar o véu que se desvanece, ele deve procurar a glória de Deus, a glória do Espírito Santo nele. No capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo vai dizer que nós devemos exalar o perfume, a fragrância de Jesus Cristo, para que o mundo conheça quem é Jesus, não conheça os erros do mundo que se diz gospel, se diz de Cristo, se diz das boas novas, mas que nós devemos compartilhar a fragrância de Jesus Cristo, o bom perfume de Jesus Cristo. E como um crente, ele compartilha esse perfume. Paulo vai dizer que nós fomos chamados para as boas obras, para sermos santos e irrepreensíveis e de boas obras. Não é preciso falar, e às vezes é preciso falar. Às vezes nós precisamos agir, tomar atitudes que um cristão toma, atitudes que Cristo tomaria. Mas os cristãos, eles não se conformam à imagem de Cristo. Eles se transformam à imagem do mundo, ao invés de transformar aqueles que estão perdidos, ao invés de resgatar aqueles que estão precisando de transformação. Para termos a consciência do ministério da reconciliação, nós precisamos entender que o ministério que Cristo nos chamou para pregar as boas novas é a nossa maior riqueza. Segundo lugar, para fazermos parte do ministério da reconciliação, precisamos saber qual é o nosso lembrete. E qual é o lembrete que o crente ele precisa ter? Ele tem. É que o que nós temos, esse dom, esse ministério da reconciliação, ele foi dado pela misericórdia de Deus. Ele foi dado, Paulo diz, pela misericórdia que nos foi feita. Este é o nosso lembrete. Eu não posso
inflar o meu peito e dizer: eu sei alguma coisa, eu faço alguma coisa, porque o que eu tenho não é meu, o que eu faço não é para mim. Eu não sou uma personalidade que tenho tudo para crescer, e eu faço de tudo para preservar a mim mesmo. Não, eu sou apenas um pequeno Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. Se em mim desvanecer a minha glória e a glória de Cristo crescer, o Evangelho será acrescentado. Porque não é para mim, eu não tenho um compromisso comigo mesmo, eu não tenho um compromisso simplesmente com essa denominação, eu tenho um compromisso com Deus, porque Ele me arrancou do pecado e me deu o ministério da reconciliação para a propagação do Evangelho. Quando Jeremias ele escreve as suas lamentações, no capítulo 3 ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, novas são a cada manhã. Nós somos pecadores, embora que pecadores penitentes. Ser um pecador penitente é ter em nossa consciência que, se pecarmos, nós precisamos nos arrepender, nós não podemos continuar no pecado. Isso é ser um pecador penitente. E a misericórdia do Senhor é para com os pecadores penitentes, que sabem que são pecadores, que não querem viver no pecado. E ele diz ainda que novas são cada manhã, grande é a fidelidade de Deus para com a sua misericórdia. Augusto Nicodemos, ele falando sobre salvação, sobre propagação do Evangelho, em um dos seus sermões da carta aos Romanos, ele diz que o cristão, ele é como um mendigo, que ele está faminto, ele tem fome, e chega alguém e diz: ali tem pão. Ele corre e vai se alimentar daquele pão. Mas esse mendigo, ele sabe da sua miserabilidade, ele sabe que é miserável, e existem outros também que são miseráveis, e precisam que alguém diga: ali tem pão. E nós não somos egoístas para ficar com o pão só para nós. O mendigo corre e vai aos outros e diz: ali é Belém, ali é a casa do pão, ali tem salvação, vai para lá e tu vai ser salvo. É a consciência do cristão. Ele não pode viver sem pregar essa verdade. Ele não pode viver sem dizer para alguém: ali é a casa do pão, ali tem salvação, vai, alimente-se. Olhai para mim e seja salvo, todos os moradores da terra. É pela misericórdia de Deus que nós estamos aqui. É pela misericórdia de Deus que nós temos este ministério. E temos por obrigação a transmissão e a propagação deste Evangelho. Para fazermos parte do ministério da reconciliação, nós devemos saber qual é o nosso recurso. Aí ele vai dizer ainda no verso 1, no finalzinho: não desfalecemos.
recebemos o ministério da parte de Deus, pela sua misericórdia. Aí Paulo vai dizer: pode se levantar coisas e mais coisas, tormentas, tempestades, mas nós não desfalecemos, porque isso é o nosso recurso. Aí ele continua dizendo no verso 2: pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Quem é cristão, ele vai sofrer represálias. Paulo sofria. Em todo lugar que ele foi, ele sofreu perseguição. Ele sofreu perseguição dos romanos. Ele sofreu perseguição dos judeus. Ele sofreu perseguição dos próprios crentes. Mas ele diz: mesmo assim, nós não desfalecemos, porque não é meu. Pelo contrário, eu rejeito tudo que é ruim. Eu não vou me submeter ao sistema. Não podemos desfalecer. O mundo hoje, o Brasil, que se diz ser cristão, está uma bagunça. Eles deturpam o Evangelho, deturpam as doutrinas bíblicas. Vai alguém ousar em falar em dízimo nas redes sociais? Vai alguém dizer que isso aqui é uma igreja? Eles odeiam certas doutrinas bíblicas. Se nós falamos do dízimo, eles vão dizer: o dízimo é da antiga lei, a nova aliança prega as ofertas. Mas nós devemos entender que sim, se prega as ofertas, Paulo vai dizer, é de forma proporcional. Aí eu pergunto: você está ofertando de forma proporcional? Eu acredito que não, porque odeiam falar em ofertas. Nós ofertamos a Deus porque temos em nossa consciência que se ofertamos é em louvor a Deus. Mas ainda existe uma segunda opção: se ofertamos e dizimamos, é porque nós temos um compromisso com a denominação. A denominação precisa ser mantida. As cadeiras, a limpeza, os ventiladores, a energia, a água, não sai de graça. Aí eles querem chegar na denominação, pegar um assento acolchoado e se sentar e dizer: eu não vou dar oferta nenhuma para essa igreja. Então vá para fora. Já ouvi certa vez um pastor dizendo: se você não é dizimista nem ofertante, seu lugar é fora, porque os que dizimam estão desfrutando dos seus dízimos e ofertas. Mas quem não dizime nem oferta, não dá para desfrutar, porque isso é injusto, isso é temerário. Nós não andamos com astúcia e nem adulteramos a palavra de Deus. Uns vão dizer: a igreja sou eu. A Bíblia não vai dizer em nenhum momento, em nenhum lugar, que a igreja sou eu. Aí eu olho para alguém que diz: a igreja sou eu, e fica em casa. A igreja sou eu. Eu vejo essa pessoa como um membro em fase de putrefação, apodrecendo sozinho, porque não está no corpo. A igreja somos nós, não é o templo, somos nós, são os crentes. Não adulteramos, não andamos com astúcia e nem adulteramos a palavra de Deus. Paulo diz antes
recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus. O autor aos Hebreus, falando de comunhão, ele diz que nós cristãos devemos nos considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Em casa não dá para fazer isso. E ele continua dizendo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Desde aquela época, desde a época do autor aos Hebreus, já tinha gente deixando de ir para a igreja. Esses dias eu preguei sobre religião. O que é religião? E eu disse que religião é religare. Religião é Cristo, porque ele liga o homem a Deus. E nós somos somos seguidores da religião que é Cristo. Não somos legalistas, somos servos de Cristo, religiosos, não legalistas. Paulo vai dizer que nós nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. O nosso compromisso não é em divulgar a falsidade, o falso evangelho, mas divulgar o verdadeiro evangelho. Mas ele disse: o evangelho ainda está encoberto, é para aqueles que se perdem que ele está encoberto. Ele disse: nós, no capítulo 2, demonstramos e transmitimos a fragrância de Cristo. É salvação para aqueles que irão vir, e perdição para aqueles que não sentir. A fragrância de Cristo é para os que se perdem que o evangelho está encoberto, porque eles estão vivendo a vida que o Deus deste século planejou para eles. Uma vida afastada de Deus, uma vida sem Deus, uma vida sem a graça de Deus, uma vida sem a comunhão com os santos. E em quarto lugar, o cristão ele deve ter em sua consciência que para fazer parte do ministério da reconciliação, ele precisa pregar a Cristo. Ele precisa ter em sua consciência que ele não prega dele mesmo, que ele não prega dos outros, mas ele prega a palavra de Deus, o que Jesus nos deixou para fazer. O verso 5 diz: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus. Ele diz: por amor a Jesus, nós pregamos este evangelho. Nós somos servos de todos os homens, de todos os crentes, nós somos devedores. Nós não somos pessoas que desejam a fama, mas nós somos pessoas que desejam que Cristo seja famoso nas vidas que estão perdidas. Como João Batista diz: eu não quero nada de reconhecimento, eu quero diminuir e que Cristo cresça. Se eu desaparecer, quem vai aparecer é Cristo. O ministério da reconciliação não é para aqueles que se dizem crentes e que estão apenas na instituição. O evangelho, o ministério da reconciliação é para quem está disposto e é verdadeiramente um salvo.
O que nós fizemos durante essa pandemia? Quantas vidas ouviram falar de Jesus através de nós? Esses dias eu fiz a seguinte pergunta: quantas pessoas morreram sem Jesus? E nós, o que fizemos? Será que a nossa consciência está livre do peso, porque elas morreram, mas morreram sabendo quem é Jesus? Uns foram para a glória e outros não, mas nós temos em nossa consciência que nós pregamos o verdadeiro Evangelho. Jesus não nos chamou para um evangelho do legalismo, para um evangelho de que bota uma roupa fina e diz: eu sou crente. Jesus chamou para viver o evangelho da sua humildade, o evangelho da sua verdade, e que não prega a nós mesmos. É como acontece muito. Eu sou cristão, vou no culto, tiro uma foto e volto para casa. Não que seja errado tirar uma foto, mas eu só fui para o culto para tirar uma foto diferente, para dizer que eu estava em um local diferente, ou eu fui para o culto para entregar a continuação do meu culto, para dizer: eu te adorei, eu te venerei o dia inteiro, e agora eu te entrego essa adoração. O verso 6 diz: porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando Deus diz: haja luz, o que é que acontece? Há luz. Se Ele disse ao seu coração: haja luz, o que é que nasceu no seu coração? Se Ele disse: você vai nascer de novo, o que é que você é agora? Paulo diz no capítulo 5 de 2 Coríntios: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu volto a repetir o que eu falei do certo pregador. Jesus, Ele restaura a essência da religião. Se estamos aqui, é porque nós vivemos a verdadeira religião. Se estamos aqui, é porque em determinado momento, Jesus veio e causou um ponto de ruptura em nossa vida. Ele destruiu as coisas velhas e agora só existem coisas novas. Nós, como cristãos, nós precisamos trazer em nossa mente a todo dia, todo momento, para não nos esquecer que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Tiago disse que o crente, vez ou outra, ele se esquece da palavra. Ele disse que o cristão, ele olha no espelho, está se vendo e se reconhecendo, mas quando ele sai, ele logo se esquece do que viu. E se o cristão, ele deixar de se reciclar na palavra, porque a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Ela não se renova pelo fato de que ela não envelhece, mas ela é nova a cada manhã. E a cada manhã, Deus pode te falar. Você pode pegar um verso e todos os dias ler o mesmo verso, mas a todo dia Deus vai te iluminar de forma diferente nesse verso.
Spurgeon diz que o pregador, ele tem que pregar e sentir Deus, ele tem que falar e sentir Deus. Mas não somente o pregador, o cristão, ele tem que viver e sentir Deus. Será que nós passamos a semana inteira sem sentir Deus? Será que por momentos deixamos de vislumbrar a glória de Deus? Paulo diz aos coríntios: vocês têm a glória de Deus em vocês a todo momento. Nós temos a luz que resplandeceu em nós, uma luz que brilha, e que quando ele chega, tudo que é de obscuridade tem que desaparecer. Tudo que faz parte do nosso eu tem que desaparecer. Tem uma banda americana que ela tem uma música que diz Only Jesus, só Jesus. Aí o cantor diz: eu não quero um legado, eu não quero meus troféus, só Jesus. Eu vivo para Jesus, eu vivo para mostrar a Jesus. Aí eu meditando nesse louvor, e comecei a entrar em um paradoxo, em um complexo, porque eu digo: eu não posso buscar nada para mim. Aí eu falando com Deus, e Deus via em iluminação a minha mente e dizia: sim, você pode buscar algo para você, mas que nesse algo a minha glória se manifeste. É como um dos meus professores sempre diz: se eu faço algo, é para a glória de Deus. Se eu busco uma faculdade, qual é a minha intenção? Aí eu penso em alguém que quer fazer direito. Ele quer fazer direito, qual é a sua intenção de como cristão? Ser diferente, exalar a Cristo de forma diferente lá. Como alguém que quer ser um professor, pode viver sendo professor para a glória de Deus, não se moldando ao sistema, mas transformando a mente daquelas crianças e adolescentes e adultos, dizendo não à ideologia de gênero, dizendo não ao darwinismo. Nós devemos buscar nossos objetivos, mas busque seus objetivos para a glória de Deus. Era o que os puritanos faziam. Nem todos serão aqui pastores, nem todos aqui serão diáconos, nem todos aqui serão presbíteros, mas vivam para a glória de Deus. Faça que na sua profissão alguém diga: você vive para a glória de Deus, você exala a fragrância de Cristo. Como eu estarei no meio dos ímpios, evidenciando Cristo? Como eu, através da minha profissão, através do meu trabalho, onde Jesus diz: eu não quero um legado, eu não quero meus troféus, mas que esses troféus sejam meramente para a minha glória. Mas se eu sou nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que se fizeram novas na minha profissão, no meu trabalho, no meio da minha família, onde eu estiver, eu exalo a fragrância de Cristo para a consciência dos pecadores. E se os pecadores forem tocados pelo Espírito Santo, eles se renderão a Deus, eles se
dobrarão aquele que tem para dar o pão, a salvação, a vida eterna. Então nós, como cristãos, devemos estar dispostos, atentos, a não nos recomendarmos a nós mesmos, mas continuar aquilo que nós já fazemos, exalando a fragrância de Cristo, para que aqueles que estão lá fora possam ser envolvidos, ser transformados e regenerados para a glória de Cristo.